Vamos lá. Eu sei que Deus tem uma palavra para ministrar ao seu coração. E não fique desatento. Fique muito, mas muito ligado, muito apercebido. Ele quer falar muito ao seu coração essa noite. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu a uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Essa é a King James. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Na verdade é uma afirmação. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ó Deus, lemos a Tua palavra e pedimos que no auxílio do Teu Espírito, apesar de quem somos, é pecador falando para pecadores, Deus, e todos debaixo da mesma graça que contemplou a vida de Zaqueu, nós suplicamos que na ajuda do Teu Espírito, venha, Senhor, e repreenda todo o roubador da palavra, toda e qualquer ingerência de trevas, toda e qualquer dispersão, em nome de Jesus, toda e qualquer distração, repreenda, Senhor, e no Teu nome seja livre o ambiente para receber a palavra de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Por favor, se sente e ouça com fé a exposição da palavra de Deus nesse evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos 19, no capítulo 19, dos versos de 1 a 10, que acabamos de ler com vocês. O encontro da salvação, o encontro de Jesus com Zaqueu. Esse não é qualquer encontro, irmãos. Esse é o encontro. O meu encontro com Jesus aconteceu há mais de 30 anos atrás. Eu ainda era um adolescente. Hoje eu sou um jovenzinho de quase 30. Passei de 40, já nem me lembro. O fato é, já faz algum tempo que nós estamos andando com Jesus e Jesus andando com a gente. Quanto tempo faz que você... Quantos aqui viveram o encontro com Jesus? Um encontro genuíno de conversão e de entrega. Quantos aqui viveram? Você se lembra do dia que Jesus marcou o seu coração e Deus colocou a digital da graça sobre você e disse assim: você é meu. E a partir dali você não conseguia mais se encontrar em outro lugar a não ser na presença de Deus por causa de Jesus. Isso é importante demais. Esse texto deixa muito claro algumas coisas que eu quero considerar com vocês. Mas antes, só considerar o panorama do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é tido entre os estudiosos como o evangelho de maior credibilidade. Lucas é o médico e esse evangelho de Lucas é chamado de primeiro tratado a Teófilo, um grego. Lucas está evangelizando Teófilo, então ele procurou minuciosamente, pesquisando e levantando e averiguando e investigando fatos. Ele levantou, ele preparou tudo que estava à sua disposição diz respeito a Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, tudo que envolvia Cristo. Ele estudou muito de perto a cristologia que estava à sua disposição. E então, de maneira acurada, ele foi tomando e escrevendo ponto a ponto de tudo o que ele encontrou diz respeito a Jesus. Esse é o primeiro tratado. Atos dos Apóstolos é o segundo tratado. E em se tratando de Lucas, esse texto nem é um texto, como nós costumamos falar, sinóptico. Porque sinóptico é a palavra no grego de olhar na mesma direção. Mateus, Marcos e Lucas
em relação a alguns textos, eles olham na mesma direção. Mas nesse encontro de Jesus com Zaqueu, só Lucas olhou. Mateus e Marcos não olharam juntos. Esse não é um texto sinótico. O fato é, Jesus está passando por Jericó. E alguns dados curiosos. Jericó é uma cidade belíssima, próxima do rio Jordão e do Mar Morto. Jericó era uma cidade adornada de muitas palmeiras e muitas fontes de águas quentes. Como se fosse uma Caldas Novas. Talvez melhor que isso. Quem aqui já foi em Caldas Novas ou conhece Caldas Novas? Quem já voltou doente de lá, diga misericórdia. Era a cidade de inverno dos reis e a residência predileta dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. É o que Jericó significa. E Jesus estava passando por Jericó. A cidade do lazer, do luxo, do comércio e da riqueza está recebendo agora o Filho de Deus nela. Olha que coisa importante. Irmãos, todos nós sabemos que é algo muito importante. Quando Jesus resolve passar por um lugar, Ele não está buscando distração, Ele não vai causar entretenimento naquele lugar. Ele está passando ali por causa da agenda de Deus, para aquela cidade, para o povo que vai recebê-lo naquele lugar. Lá em João 4, verso 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Sempre, para onde quer que Jesus se destina a ir, Ele está indo porque Deus tem agenda para Jesus, desde a eternidade, naquele lugar. Então não é sem propósito que Jesus está andando. Jesus em Jericó era a visitação de Deus naquela cidade, era a oportunidade para o povo de Deus naquela cidade. Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Então, meu irmão, viu ele? Viu. Quem não puder ver, não vai vê-lo mais. Interessante isso. Aquela era a última vez de Jesus por Jericó. Ele estava indo para a cruz depois. Naquela semana ele seria morto. Aquele era o dia da oportunidade de Jericó. Era o céu aberto sobre Jericó. Era a salvação de Deus por meio de Cristo oferecida a Jericó. Era o dia mais importante na agenda da cidade de Jericó. Uma multidão se acotelava para ver Jesus. Até porque por onde quer que Jesus passasse, cegos enxergavam, surdos ouviam, mudos falavam, até mortos ressuscitavam. Por onde quer que Jesus passasse, Deus, o reino de Deus chegava ali, a intervenção divina se estabelecia, e a vida de pessoas eram transformadas por completo. Olha, entendam bem o que está acontecendo aqui. Uma multidão está se acotovelando para ver Jesus, mas só 2 homens foram salvos. Um pobre, outro rico. Só 2 homens foram salvos, um pobre e outro rico. Um à beira do caminho e o outro empoleirado em uma árvore. Para se encontrar com Cristo, um precisou se levantar e o outro precisou descer. Um era esquecido, o outro era odiado. Eu estou falando de Bartimeu e de Zaqueu. Foram as 2 únicas pessoas que Jesus, passando por lá em Jericó, tocou a vida deles. Olha que importante isso. Por vezes a oportunidade de Deus fazer algo poderoso e extraordinário na vida da gente está passando à nossa frente. E nós estamos olhando noutras direções. Mas quem tem sede vai até a fonte. Quem precisa se desespera como Zaqueu, como Bartimeu, e grita desesperadamente, ou até sobe numa árvore como Zaqueu, numa árvore brava. Meu Deus. Um era esquecido, o outro era odiado. Um aristocrata e o outro mendigo, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva um pobre e salva um rico. Que coisa tão linda. Não importa a sua posição política, financeira, a cor da sua pele, a sua religião, Jesus veio provar que no amor incondicional de Deus, Deus pode, Ele quer salvar você. Não tem como você fugir disso, desde que a graça irresistível do Senhor te abrace e te alcance. E nós vamos observar aqui obstáculos para um encontro com Jesus. E nós vamos observar isso no versículo 2 desse capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua profissão. E aí, alguns dados curiosos. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano.
E um publicano era um cobrador de impostos, era um empregado da Receita Federal de Roma. Ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar esse dinheiro para os cofres de Roma. Mas os publicanos não só cobravam impostos pesados do povo, mas também extorquia o povo. E eu não estou falando do governo atual. Um publicano tinha pouco patriotismo e nenhuma religião. Preocupava-se mais com o lucro do que com o próximo. Meu Deus, eu estou tirando uma fotografia do nosso contexto. Os publicanos eram considerados ladrões e classificados entre as prostitutas. Eram vistos como inimigos do povo e por este odiado. Zaqueu não era qualquer um. O texto bíblico diz que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Então era sabido que Zaqueu era o que mais roubava. Era o que mais tirava do povo. Meu Deus. Zaqueu era o maioral dos publicanos. Embora seu nome significa puro, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Zaqueu era a antítese do seu nome. Na cultura bíblica, todo nome carrega uma profecia. Você sabia disso? Todo nome carrega uma profecia. E Zaqueu estava vivendo a antítese disso. Embora tendo o nome de puro, o camarada era sujo. Era sujo. Seu nome significa justo, mas ele se enriquecera por meios fraudulentos. Ele era chefe dos publicanos em Jericó. Ele era o cabeça daquele odiado esquema de corrupção. Era um homem inteligente e esperto que usava o trabalho de outros para se fortalecer. Meu Deus, repreende o espírito de Zaqueu do nosso governo, Senhor. Mas a despeito da sua posição, ele procurava ver Jesus. Mesmo imerso nisto tudo que compõe o seu contexto, lá no fundo do coração dele, ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E algo muito poderoso aqui, irmãos. Ninguém vem a Deus se Deus não o trouxer para si. Palavras de Jesus em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Como funciona o encontro da salvação? Deus quer salvar alguém, então traz esse alguém para Jesus. Jesus, por sua vez, garante esse alguém para Deus. E é interessante compreender o tempo da salvação e quando isso acontece. Lá em Hebreus 13, versículo 8, e eu quero linkar Hebreus 13, verso 8, a Atos 4, verso 12, para a gente entender o tempo da salvação. Em Hebreus 13, verso 8, palavras do apóstolo aos Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em nenhum outro há salvação, Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum nome fora dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, ele foi a salvação de Deus, ele é a salvação de Deus, e ele será a salvação de Deus. A salvação em Cristo Jesus no passado chama-se a justificação. É quando ele trata do seu passado e você é devedor a Deus, e então Deus resolve cobrar de você, mas um tratado de graça, ele paga a sua dívida para você, ele dá dinheiro para você, ele dá o saldo para você pagar para ele. Sabe, você me deve, eu vou providenciar o dinheiro, colocar na sua mão para você pagar para mim. A justificação trabalha com isso, trata com isso. Você deve para Deus e Deus cria meios para que você consiga pagar para Ele. E que meio foi esse? Jesus com o seu sangue, entregando a sua vida na cruz. Meu Deus, que coisa tão linda. Quanto a salvação no presente compreende santificação. É um processo, você está ali imerso. E a salvação no presente compreende santificação. Como é santo aquele que vos chamou, seja vós santo em todo o vosso procedimento. E isso é o tempo inteiro que está acontecendo. Na santificação você vai vivendo o processo da mortificação das obras da carne, e vai se parecendo com Jesus, vai se amoldando ao Filho de Deus. E quanto à salvação no futuro, compreende-se glorificação. Na justificação e na santificação, você ainda tem que lidar com o pecado.
Mas na glorificação você terá sido liberto da presença do pecado, porque você receberá um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo, e você será arrebatado para os encontros de Jesus nos ares, vivendo um tempo final da sua salvação para a glória de Deus. Você é salvo, você foi salvo, você é salvo e você será salvo, e em todos esses tempos, Jesus é a salvação de Deus para você. Isso é poderoso demais. Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu status social. Ele era rico. E a conversão de Zaqueu ilustra a verdade de Lucas 18, 24 a 27. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E alguém perguntou, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando um rico confia na sua riqueza, ele faz da sua riqueza o seu Deus. E então um homem desse, uma pessoa assim, ser salva, é tão difícil quanto um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas até isso que é impossível ao rico, esses impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Porque quando Deus entra no coração de alguém, quando Jesus entra no coração de alguém, ele se torna a riqueza dessa vida. Ele se torna tudo que essa pessoa tem. Aí os cantores das antigas, deva se lembrar, Chile Carvalhais cantando, né? Achei um tesouro pendurado na cruz, queres saber seu nome? Eu não vou nem cantar, né? Porque aí vocês também não conhecem. Aí eu fico entregando a minha idade e vocês aí não cantam comigo, querendo se achar os jovenzinhos, né? Mas então, quando você encontra em Jesus o tesouro da sua vida, é o que diz Romanos 10. Com a boca você confessa, com o coração você crê e por fim você é salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Oh, verdade bendita do Senhor. Zaqueu não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus. Ele sabia que o seu dinheiro não preenchia o vazio do seu coração. Tem gente que pensa que ao ter muito dinheiro, deixará de ter problemas. Mas lá em Provérbios diz que com as muitas riquezas, o que se acrescenta são muitas perturbações. Tem gente que pensa que ao realizar todos os seus sonhos, então será feliz na vida. E alguém já conseguiu isso e descobriu um vazio existencial absurdo. Não são coisas que preenchem o vazio existencial. Não são pessoas que preenchem o vazio existencial. O seu vazio existencial, já dizia Billy Graham e os antigos avivalistas, tem o tamanho de Deus. Tem o tamanho de Deus. E é no contato com essa verdade bíblica poderosa, do amor de Deus demonstrado por meio de Jesus e no seu sacrifício, crucificação, morte e ressurreição, que vai abrir os olhos do seu entendimento e te fazer perceber o quanto essa verdade pode preencher você e trazer significado para a sua vida. Era o que Zaqueu estava vivendo aqui, gente. Ele sabia que sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não podia comprar. E é interessante que o jovem rico trocou a salvação da sua alma pela riqueza. Porque Zaqueu é um rico que está se encontrando com Jesus e vai abrir mão da sua riqueza por causa de preferir Jesus. Mas há também um relato de um jovem rico, que ele chega todo bom fanfã diante de Jesus, dizendo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, por que você me chama de bom? Bom só há um que é Deus. Jesus está dando uma tirada naquele jovem, como diz os adolescentes. Jesus está colocando aquele jovem no lugar dele, porque ele chega todo bicudo, todo faceiro. Sabe aquelas pessoas que chegam bajulando, mas têm interesse de querer tirar algo de você? Foi como esse jovem rico chegou, bom mestre, chegando com a boca doce, com palavras agradáveis, e Jesus coloca ele no lugar dele. Mas Jesus resolve dar uma chance para ele, porque em Marcos diz que Jesus olhou nos olhos do jovem e o amou. Jesus diz, conhece os mandamentos? Porque essa é a mentalidade religiosa, para se adquirir algo de Deus, só religiosamente para conseguir. Mas Jesus tem algo muito além da religião para entregar para esse jovem.
E então Jesus pergunta: conhece os mandamentos? E Jesus cita. Há estudiosos que asseveram que todos os mandamentos que Jesus citou para esse jovem, ele teria transgredido neles. Mas esse jovem disse: eu conheço esses todos, e os pratico desde a minha mocidade. Como que querendo deixar Jesus sem argumento. Jesus olhou nos olhos dele e disse: aqui não. Não foi isso que Jesus disse. Jesus olhou dentro dos olhos do jovem e sondando o coração dele, o jovem achou que tinha conseguido calar Jesus. Mas Jesus olha nos olhos do jovem e diz: te falta uma coisa. Uma coisa. E essa uma coisa que te falta é determinante. E o jovem disse, é tanto que no Evangelho de Marcos o jovem diz: que me falta ainda? E eu vou te mostrar agora o que é que te falta. Vende todos os teus bens, dá-os aos pobres e terás o tesouro comigo. A palavra diz que esse jovem saiu triste. Ele deu as costas para Jesus e saiu triste. Porque é impossível você dizer não para Jesus e ficar feliz. É impossível você dar as costas para Jesus numa proposta de eternidade e sair celebrando: uhul, abrir mão da salvação, eba! Não. Ele preferiu a avareza das suas riquezas. Ele deu as costas para Jesus e saiu triste. Esse, na série de encontros que os evangelhos mostram, na série dos encontros com Jesus, esse é o encontro com desdobramento infeliz. Não tem novela mexicana do mundo, não tem roteirista do mundo que consiga mudar o fim dessa história do jovem rico com Jesus. Ele saiu triste e choroso, porque ele olhou para o tanto que tinha. E é aqui que Jesus deixa claro: você pode até conhecer todos os mandamentos, mas a essência deles você não domina. Por que adianta você conhecer todos os mandamentos, mas o motivador que sustenta a prática dele, que é o amor, você não tem consigo? Então não adianta você, na hipocrisia, por trás de uma máscara, asseverar tanta coisa. Jesus conhece o seu interior. Ele conhece você por dentro. Então observa bem, o jovem rico trocou a salvação pela sua riqueza. Seu Deus era o dinheiro e o dinheiro levou à perdição. Irmãos, o problema não é ser rico, é ser amante do dinheiro. O problema não é possuir dinheiro, mas é ser possuído pelo dinheiro. Meu Deus. Tem tanta gente que valoriza coisas e despreza pessoas. Tem gente que quer tratar pessoas como coisas. Coisas são coisas, pessoas são pessoas. E Deus não te trata como coisa, Deus te trata como gente. E gente que Ele ama e que Ele se importa. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua condição física. O texto diz que ele era de pequena estatura. Para ver o rosto das pessoas tinha que olhar para cima, no meio da multidão. Era um baixinho invocado, gente. Era um baixinho rico. Era o maioral dos publicanos, mas era um tampinha. Ele devia ter os seus complexos e traumas de adolescência. Certamente sofreu quando era jovem. Ô irmão, hoje não pode mais fazer isso, que é crime, né? Falar que o careca é careca, que o orelhudo é orelhudo, ou coisa do tipo, é crime agora. Essas coisas é crime. Agora eu não sei mais se eu chamo a pessoa negra ou preta, porque dependendo de como chamar, também está cometendo um crime. Se chamar um branco velho de galega azedo, também é crime. Vai saber, antigamente na escola, o tanto que eu aguentei, meu irmão. Quando é hoje, para se vingar não dá mais. Agora imagina quanta coisa Zaqueu suportou. As pessoas faziam chacotas da sua condição física, mas Zaqueu não deixou que um problema físico interferisse na vida espiritual dele. Ele queria ver Jesus. E não importava para ele o quanto isso custaria. Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu orgulho. O verso 4 deixa bem claro isso. Zaqueu não se importou com a sua condição de homem rico. Ele deixou de lado seu status, seus títulos, sua fama e subiu em uma árvore para ver Jesus. O homem que era o maioral dos republicanos, poderia dizer
poderia dar uma ordem, mas é ele quem tem sede, é ele quem quer, é ele quem vai. Ele não deu atenção às críticas, às zombarias, às chacotas e aos escárnios. Ele queria ver Jesus. Sabe quando você está obstinado a algo? Ou é aquilo, e você vai lutar por aquilo, até que isso se torne a sua conquista. Zaqueu fez disso ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Foi assim que ele tratou esse seu objetivo. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da multidão. A multidão sempre foi obstáculo para as pessoas verem Jesus. E a multidão, meu irmão, a multidão que representa opiniões diversas, variadas, e tantas vezes contrárias a Jesus. A mesma multidão que quis calar o cego Bartimeu em Jericó, era a multidão que apertava Zaqueu e não o deixava ver Jesus. A mesmíssima multidão. Eu quero te aconselhar, não deixe que a multidão sufoque o seu grito de socorro, nem que ela impeça você de ter um encontro com Jesus. Bartimeu enfrentou isso, Zaqueu enfrentou isso. E se você tiver que enfrentar, enfrente também. Não deixe os amigos de escola te atrapalharem. Não deixe os seus familiares te atrapalharem disto. Você quer ver Jesus, quer ter um encontro com Jesus, não deixe pessoas interferirem nisso, se colocarem como barreiras nisso. Zaqueu venceu o obstáculo dos murmuradores. E quem são os murmuradores? São os impiedosos, são os condenadores, são aqueles que chegam aos ouvidos de Jesus para dizer: esse aí, Jesus, é lalau. Esse aí, Jesus, é ladrãozinho. Você vai entrar para a casa dele. Irmãos, entendam bem, esse aqui é o convite da graça. Jesus chama Zaqueu pelo nome debaixo da árvore e ainda se oferece para comer na casa dele. Já pensou que coisa maravilhosa é essa, Pedro? Zaqueu, desce aí, porque hoje eu faço questão de pousar na sua casa, de ser recebido na sua casa. Eu vou entrar na sua casa, Zaqueu. Deus bendito, eu quero profetizar na sua vida que essa seja a noite em que Jesus, como entrou na casa de Zaqueu, entre na sua casa, entre na sua vida, mude a sua história, signifique e ressignifique a sua estrutura de vida e de pensamentos. Meu Deus, o que Zaqueu fez? Zaqueu fechou os ouvidos aos murmuradores e condenadores. Jesus não ouviu a essas pessoas, porque se você quer ver Jesus, saiba, primeiro do que você querer ver Jesus, Jesus já estava interessado em se revelar a você. Jeremias o profeta diz, carregado de Deus no seu coração: buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a sua busca é de todo o coração, Deus não brinca de pique-esconde com você. Deus não se esconde, mas Ele gosta de ser procurado. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando essa busca for de todo o coração. Se você quer encontrar com Deus, vá em busca dEle, mas de todo o teu coração, sem reservas, sem rodeios, sem distrações. Busque-o de todo o seu coração. Segundo ponto a considerar, a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Irmãos, olha que coisa tão clara. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Isso aqui é muita graça de Deus. Quando Adão peca no jardim, ele peca, se esconde, foge, correndo para longe de Deus. O que é que Deus faz? Deus vai em busca de Adão. Não é Adão que peca e vai buscar a Deus. Adão peca, corre e se esconde. Deus vai procurar Adão. Deus vai em busca de Adão. Zaqueu acha que quer ver Jesus, mas Jesus já sabe até o nome dele, já sabe em que árvore ele subiu, e em vez dele lá em cima ver, Jesus diz: para eu ser recebido por você, você tem que descer. Não é na altivez do espírito, é na humildade do coração.
Não é lá em cima, Zaqueu, é aqui embaixo. Aí em cima você vai me ver de longe, mas aqui embaixo eu entro na tua casa e ceio com você. Oh, glória a Deus. Jesus viu a Zaqueu primeiro. E assim como Jesus viu a Mateus na coletoria, Natanael debaixo da figueira, agora Jesus vê Zaqueu empoleirado na árvore. A iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. E isso mostra o quanto Jesus amou Zaqueu primeiro. E Jesus ama você. Ele amou você primeiro, Ele sabe quem é você, Ele conhece você pelo seu nome. Ele vai chamar você pelo seu nome, como Ele fez para Zaqueu. Ele fez com Zaqueu. Ele conhece o seu passado antes dos tempos eternos. Ele já conhecia você, já amava você e já havia decidido-se por você. Jesus olha para Zaqueu primeiro, busca Zaqueu primeiro. Deus conhece o seu CEP. Deus conhece as manias que você tem. Deus sabe tudo sobre você. Não é alguma coisa, é tudo. E mesmo assim Ele ama você. E mesmo assim Ele quer você. Não é um amor que constrange a gente? Não é um amor que coloca a gente de joelhos? E que faz a gente chorar bem muito? Eu sei de onde Jesus me tirou. E eu sei o quanto Ele me amou e o quanto Ele se importou comigo. Eu sei o que Ele escreveu e o que Ele vinha escrevendo na minha história. E não foi só comigo isso. Eu tenho certeza que com cada um de vocês que aqui estão. Vocês têm um particular com Deus, gente. Vocês têm um coração entregue aí. Vocês têm uma experiência muito pessoal, muito de vocês. E pode ter certeza, nessa experiência, se ela é verdadeira, se ela é genuína, você pode observar, foi primeiro Deus que deu o passo em sua direção. Não foi você que foi até Ele, foi Ele que foi até você. Jesus mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. E por que Jesus mostra que é uma questão urgente? Olha o que Jesus disse: desce depressa. Pode descer devagarinho, viu, Zaqueu? Eu tenho todo o tempo do mundo, vai descendo. Não, desce depressa. A salvação é urgente, é hoje, é agora. Não dá para adiar. Aquele era o último dia. Estava na agenda de Jesus passar por Jericó e salvar Zaqueu naquele instante, e isso era inadiável. Jesus nunca mais voltaria ali. Em outras palavras, aquele era o dia da visitação de Deus para aquela cidade e para Zaqueu em específico. Você não pode perder essas oportunidades em que a graça de Deus se mostra tão abençoadora. Ou num termo que diz o meu filho, né? Tão queredeira. Não é tão aceitável, tão aprazível. Oh, queridos, a palavra de Deus diz para nós buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. É agora o momento, é inadiável o momento. Você acha que tem pressa, mas Deus tem mais pressa do que você, e Ele é eterno, você não. Então, se Deus eterno sendo, tem urgência para com você que não é eterno, a urgência deve ser sua, mas é dele. E isso mostra a incondicionalidade do amor, e amor eterno de Deus para comigo e para com você. Isso é poderoso. Jesus não apenas quer ver Zaqueu, mas quer ter comunhão com ele. Zaqueu só quer ver Jesus, mas Jesus quer sentar na mesa com Zaqueu. Jesus quer bater papo com Zaqueu. Jesus quer explicar para Zaqueu a importância da salvação dele. Jesus quer deixar claro para Zaqueu: ô Zaqueu, você é filho de Abraão, você é descendência de Abraão. Eu até pensei em ministrar hoje do comum ao extraordinário na vida de Abraão aqui. Mas Deus disse: fala disso aqui. Tem tanta gente, irmão, que é exemplo de Zaqueu, está perdido demais. E precisa se tornar a profecia que o nome dele carrega. Deus é com você, querido. Jesus não apenas quer ver Zaqueu, mas quer ter comunhão com ele. E esta é a única vez que Jesus entra numa casa sem ser convidado. Sabia disso? Em todos os registros das ações de Jesus na vida de pessoas, esta foi a única vez que Jesus se ofereceu para entrar numa casa. Já pensou, Raquelzinha?
Jesus chega lá e fala, abre aí, vamos tomar um café. Mas eu nem te convidei. Não, mas eu sei que eu sou bem-vindo. Ele seria bem-vindo, Raquel. Mas com certeza, não é? Ele seria bem-vindo. Ele seria tão bem-vindo quanto bem-vindas são todas as promessas que Deus tem feito para você e para sua casa. Você tem aguardado em Deus promessas nas lágrimas. O tempo tem ferido você por dentro, tem machucado demais. Já houve noites de muitas indagações. Já houve momentos em que você olhou para o seu marido, para as suas filhas e questionou tanta coisa. Mas Deus sempre traz um lenitivo. Deus sempre traz um consolo, não é? E Ele está sempre abraçando o seu coração, te encorajando e dizendo, aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. E tanta gente acha que você é louca de continuar acreditando. Mas você está proibida de duvidar, diz o Senhor. E na certeza indubitável do que Deus tem operado aí dentro de você, Ele vai completar a boa obra. Ele vai completar a boa obra. Jesus é bem-vindo na sua casa se Ele chegar se oferecendo, igreja? É bem-vindo lá, Pedro? É bem-vindo na sua casa, pastor Ali? Não, chega com vontade, Jesus. Chega chegando, não é? Isso é o que está acontecendo aqui. Zaqueu só quer ver, mas Jesus quer entrar na casa dele. Irmãos, parece até... Deus é muito bonzinho. Deus é muito misericordioso. Deus é cheio de graça e de ternura. Qualquer ação mínima sua em direção a Deus, Ele estronda os céus para vir na sua direção, para corresponder a você. Que coisa tão linda, não é? Não é para constranger o coração da gente? Não é para jogar a gente de joelhos? Meu Deus! A gente dorme quantas vezes nas lágrimas, dizendo para Deus, está tão difícil, Senhor. Esse deserto está tão insuportável, está difícil demais, Deus. E aí de manhã bem cedo, Deus abraça o seu coração e te acorda, te desperta com uma dose de misericórdia e prepara um dia tão ensolarado e bonito para você. Faz pessoas ligarem para você para te dizer, eu amo você, você é importante, eu orei por você essa noite. E as pessoas que nunca ligavam, começam a ligar e começam a se importar. Aí ontem eu chorei me sentindo sozinho. Hoje eu acordo me sentindo abraçado por uma multidão. Deus faz essas coisas. E não é maravilhoso isso que Deus faz? E é só você correr na direção dEle. Você nunca vai errar quando buscar em Deus o seu socorro. Você nunca vai ser desapontado quando buscar em Deus as suas soluções. Você nunca terá vacilado ao se dirigir para Deus e dizer, socorro, Senhor, porque Ele vai vir ao teu encontro. Ele vai se importar, e Ele vai se importar como ninguém jamais se importaria. Eu tinha recebido uma contribuição de um desses mantenedores que Deus nos deu, e eu fiquei tão feliz, e eu fiz o saque em espécie, no caixa eletrônico, e saindo, uma senhorinha veio me oferecer cocada, e disse, meu filho, compre pelo menos uma, eu estou o dia inteiro aqui, não vendi uma cocada só. Eu olhei assim para ela e falei, quanto custa todas essas cocadas? Ela, você vai fazer isso? Eu falei, vou. Comprei todas as cocadas dela. E falei, eu só quero 2. Todas eu devolvo para você. E ela, não, mas você comprou e é sua. Eu falei, não, eu estou te devolvendo. Tome aqui tudo que você... Entrei no carro, abracei o volante, chorei agradecendo a Deus pela oportunidade que tive de tocar o coração daquela senhorinha. Com tão pouco, nos muitos esforços que ela tinha feito naquele dia. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Irmãos, quem está em condição de dar, está superior a quem está precisando. E Deus tem feito isso com você.
Ninguém é tão rico que não precise, ninguém é tão pobre que não possa dar. Deus tem preparado situações onde Ele quer aparecer através de você, Ele quer tocar através de você, Ele quer abraçar através da sua vida outras vidas. Mas seja sensível a isso, se importe. Jesus se importou com Zaqueu. Estava na agenda de Cristo salvar Zaqueu, como estava na agenda de Cristo passar por Samaria e salvar a samaritana. Está na agenda de Deus chegar na sua casa, no seu CEP, no lugar dos seus sonhos, na cidade devastada do seu ser, para levantar os seus muros, restaurar a sua alma, trazer colorido para os seus dias acinzentados, mudar completamente a sua história. Está na agenda de Cristo o dia do teu milagre, o dia do teu nome aparecer no diário oficial, porque você terá passado num concurso público. Está na agenda de Cristo o dia da esterilidade sair do teu útero e você engravidar para a glória de Deus. Está na agenda de Cristo a restauração da tua família. Está na agenda de Cristo o dia do teu milagre, onde você vai deixar de viver o comum para viver o extraordinário para a glória de Deus. O prazer de Deus é abençoar o seu povo. Deus tem prazer em perdoar pecadores que se arrependem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Irmãos, Deus é maior interessado em abençoar o seu povo. O grande problema é que o povo de Deus acha que a bênção de Deus é mais importante que o Deus das bênçãos. É aqui que o nosso coração se perde, quando a gente valoriza a gota desprezando a fonte. Como assim, gente? Não entenderam nada até agora. O abençoador importa mais que a bênção. E se você tem um abençoador, a bênção está garantida a você. Jesus ofereceu a Zaqueu o glorioso presente da salvação. A salvação não é obtida por meio de religião. A salvação não é obtida mediante uma vida correta. A salvação não é obtida pelas obras. A salvação é uma dádiva gratuita de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia. Eu já contei isso aqui uma vez, e eu sempre gosto de contar isso. Numa dessas minhas viagens Brasil afora, eu me lembro de ter sentado do lado de um intelectual que perguntou para mim, enquanto eu estava lendo as Escrituras, ele disse: você acredita nisso aí? Eu falei: mas isso aqui é palavra de Deus. E ele então começou a entrar em questões históricas e falar um tantão de coisa, dizendo que era ateu e não acreditava naquilo. Mas ele resolveu me fazer algumas perguntas. E uma delas foi a seguinte: por que todo crente é um ex alguma coisa? Eu falei: mas se é um ex, é porque Jesus entrou na vida dele e configurou um antes e um depois. Ele disse: quando Jesus entra na vida de uma prostituta, quando Jesus entra na vida de um assassino, de um ladrão, a Bíblia diz que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. São os doentes que precisam, são os perdidos que precisam. Talvez você nem é doente nem perdido, então você não precisa, mas esses precisaram. Ele olhou para mim assim e disse: você é ex o quê? Eu respondi para ele: eu sou um ex-pecador ignorante e um atual pecador arrependido. Porque não importa o ex que você foi, o que você é agora que importa. E arrependimento é uma atitude presente agora para a vida de todo piedoso. Você não vai se arrepender ou você não se arrependeu, você se arrepende todos os dias. Porque todos os dias você acorda para a misericórdia de Deus. Sabia disso? A misericórdia do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. A misericórdia de ontem venceu, filho, acabou. Durou 24 horas. É igual as histórias do Instagram. Agora renovou uma nova remessa de misericórdia. Quem está nela aí? Quem está nela? Quem está nela? Nós estamos numa nova remessa de misericórdia. A de ontem já acabou. A de amanhã já vai sair do forno, meia-noite e 1, já tem uma nova remessa de misericórdia para você aí. Quando de amanhecer, você vai amanhecer junto com a misericórdia. E misericórdia o que é? É castigo merecido que não é dado.
A misericórdia de Deus atua na contramão do mérito. Você merece castigo e Deus segura a misericórdia com ele. Ô irmãos, na moeda do amor de Deus você vai encontrar duas faces. Um lado graça, outro lado misericórdia. E essas duas faces da moeda do amor de Deus atuam na contramão do mérito. Graça, favor dado a quem não merece. Misericórdia, castigo merecido a quem não é dado. Você merece castigo e Deus segura consigo, entendeu? Na contramão do mérito. Merece castigo, ele dá perdão. Não merece favor algum, ele está dando favor para você. E o amor de Deus te abraça desse jeito, te perdoando e te abençoando. Zaqueuzão. Estou concluindo com vocês. Último ponto aqui, as evidências de um encontro com Jesus. E aí nós vamos ver isso em Zaqueu. As evidências do encontro com Jesus. Primeiro ponto, prontidão para obedecer o chamado de Cristo. Jesus falou, desce depressa. Ele ficou lá, irmão, procrastinando. Calma aí, Jesus, que essa figueira é brava, tem um monte de espinhos e eu tenho que descer devagarinho para eu não me machucar. Ele poderia ter alguma justificativa, alguma desculpa. Mas o que ele fez? Ele teve prontidão em obedecer ao chamado de Cristo. Ele obedeceu sem questionar, sem adiar. Ele recebeu Jesus em sua casa e em seu coração. Ele abriu o seu coração e o seu lar para Jesus. Irmão, Zaqueu não abriu só o seu coração e o seu lar. Ele abriu o seu bolso também. E a gente sabe, pastor Arley, quando o piedoso está convertido, é quando ele abre o bolso para Deus. Porque se Deus é o dono de tudo na tua vida, mas não manda no seu dinheiro, você tem alguma reserva nessa entrega. Mas se Deus é o dono de tudo o que compõe você, o que é você, você de fato se entregou. Ô irmãos, é muito sério isso. Zaqueu levou Jesus para dentro da sua casa, ele abriu sua vida, seu coração, sua consciência, seu cofre e deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. Eu quero te convidar a fazer isso essa noite. Abrir o seu coração e deixar Jesus entrar em todas as áreas da sua vida. Não é só Jesus entrar na sala, não é só entrar no quarto, é em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Observe ainda mais, queridos, a evidência da salvação de Jesus na vida de Zaqueu, a alegria em receber Jesus. A palavra diz que ele recebeu Jesus com alegria. Jesus se oferece e Zaqueu faz a festa. Coisa boa, não é? Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Entra, Senhor. Era tudo o que eu queria. Era tudo o que eu esperava. Era isso, meu sonho. Venci na vida. Era isso que eu tanto aguardava, que Jesus quisesse entrar na minha vida. E ele quis entrar. Imagina Zaqueu falando, era tudo o que eu queria, que Jesus entrasse na minha casa e ele quis entrar. Jesus vai entrar na sua casa, meu irmão. E ele vai transformar o seu luto em festa. Ele vai transformar o teu passado em palco de vitória. Jesus vai transformar a sua vida completamente. Ele vai configurar um antes comum para um depois extraordinário. E você o glorificará por isso. Você o exaltará por isso. Jesus quer lhe dar vida eterna. Ele quer lhe salvar, Ele quer lhe perdoar os pecados. Ele quer libertar você das algemas eternas, para limpar o seu coração, para fazer de você uma nova criatura. Meu Deus. Observe ainda mais uma evidência: coração aberto para amar e socorrer os necessitados. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Isso também é evidência da salvação. Coração aberto para amar e socorrer os necessitados. Jesus, eu sou rico. Novidade, né? Ninguém sabia que Zaqueu era rico. Jesus, eu sou rico. Eu vou pegar dos meus bens e vou dar aos pobres. Ô, irmãos, generosidade, prontidão em servir. Quantas vezes o irmão chega, meu Deus, teve uma situação, eu recém-casado, tinha recebido uma oferta de R$100, e R$100 na época que eu recebi essa oferta era dinheiro grande, era dinheiro graúdo, e morava num condomínio, num prédio, morava num apartamentozinho no prédio,
E antes de subir para casa, um irmão me abordou ali na entrada. E chorando veio me falar: ô, tudo bem, servo de Deus? Eu falei: tudo bem. Ô, rapaz, o gás acabou em casa, a situação está complicada. O dia inteiro eu procurei um servo de Deus para me emprestar R$100 e não consegui. Aí eu falei: que conversa é essa? R$100 foi o que eu acabei de receber de oferta. E R$100 é a história contada. Ele: é mesmo, irmão? É. Um filho de Deus. Chorei, liguei para tanta gente. E eu vou para casa, sem gás, sem compra, sem nada para comer em casa. Ô, meu irmão, é difícil, viu? Ora por mim aí, servo de Deus. Aí eu olhei assim para ele e falei: eu estou com R$100, meu gás ainda tem um pouquinho de gás em casa, eu acho. Aí Deus falou no meu coração: dá esses R$100 para ele. Eu falei: não, será que é a voz de Deus? Escute uma coisa, Deus, o diabo nunca vai mandar você fazer alguma coisa boa para alguém, viu? Ainda mais dar dinheiro. Ele vai falar: segura, rapaz, agarra que é teu, não dá para ninguém, gasta de pouquinho. Gasta de pouquinho. Ô, meu irmão, eu grudei naqueles R$100, falei: eu vou para casa, chegar com alguma coisa. Ô, irmãos, aí Deus disse: dá o dinheiro para o homem. Eu falei: Deus, que é isso? O senhor não está falando isso comigo, não. O senhor acabou de me dar e agora o senhor quer que... Está igual o altar compadecida, né? Eu estou cansado de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Eu falei: tá bom, Senhor. Peguei os R$100, mas com a tristeza. Falei: Deus, eu estou obedecendo ao Senhor. E o irmão foi indo embora. Ô, irmão, ora por mim aí, viu? Falei: eu vou orar, varão. Deus já ouviu sua oração. E aí o irmão era meu nordestino. E foi? Eu falei: foi. Toma aqui, varão, R$100. Não me agradece muito, não. Vá correndo, vá correndo. Fechei o olho assim, ó. Dá com a mão e a outra não vê, diz a Bíblia, né? Nem a mão e nem o olho queria ver, meu irmão. Aí o irmão foi correndo para casa. Eu subi. Quando chego em casa, minha esposa: nego. Eu falei: fale. E ela: acredita que o gás acabou agora de tarde? Eu falei: fala-me, Deus, o espírito de necessidade do irmão me pegou agora. Meu Deus, eu falei: mas olha, eu acabei de dar uma oferta. Não, eu não fiz nada, não. Eu falei: o quê? Nem falei nada, você não ouviu nada. Ela: o quê? Deus mandou para a gente e você deu para alguém. Eu falei: não, Deus mandou foi para ele. Porque se fosse para mim, ele não tinha mandado dar para ele. E aí, meu irmão, daqui a pouco, alguém me liga e fala: pastor, me passa o número da sua conta. Deus me mandou fazer uma transferência para você e eu preciso com urgência fazer isso, porque até agora de tarde ele falou isso comigo e eu estou relutando com ele. Aí eu falei: meu irmão, tu está relutando para obedecer a Deus, de dar uma oferta para alguém? Como é que você faz um negócio desse, meu irmão? Tá vendo, meu? A luta que eu passei, o irmão estava passando, só que eu era com 100. Ele era com R$1.100. A transferência foi de R$1.100. R$100 virou semente e o R$1.100 é a oferta que chegou na minha mão. Deus me deu R$1.000 a mais do que a semente. Olha o quanto Deus multiplicou o trem. No outro dia eu procurei o irmão para dar R$1.000 para ele. Cadê você, servo de Deus? Ele sumiu. Meu irmão, Deus faz essas coisas. Mas essa é uma das evidências da salvação. Coração aberto para amar e socorrer as pessoas. Não, você ajuda porque você se compadece, porque você se identifica, mas porque você ama também. Você ama Deus. E se você quer ver Deus, ame o seu irmão. É o que diz as Escrituras. Última evidência da salvação na vida de Zaqueu: prontidão para corrigir as faltas do passado. Olha o que Zaqueu disse: se eu tenho roubado alguém, e só no nosso português fraquinho que aparece isso, porque no grego aqui desse texto, Zaqueu está dizendo que roubou mesmo. Não é caso tenha roubado, porque a fama dele já tinha dobrado a esquina. Todo mundo sabia que esse camarada era petista, ou era esquerdista, não, era ladrão. Todo mundo sabia que esse camarada era perturbado. Vestia uma camiseta vermelha. Todo mundo sabia que esse camarada era perturbado, irmão.
Ele tinha a psicopatia do Alexandre de Moraes e mais algumas coisas. Todo mundo sabia. O fato é, de quem eu roubei, e não foi pouco, porque para ele falar que devolveria 4 vezes mais, ele não roubou pouco não, irmão. Eu fico pensando, feliz daquele que foi roubado por Zaqueu, depois que Jesus se encontrou com Zaqueu. Depois do encontro, porque antes do encontro era a vontade de matar o Zaqueu. Zaqueu, chega a me arrepiar esse nome, de tanto ódio. Agora salvo, Zaqueu, homem generoso, homem de Deus. Feliz daquele que Zaqueu devia, porque devolveu 4 vezes mais. Zaqueu desviou muita coisa de gente inocente, pisou nos menos favorecidos, ganhou muita propina por cambalachos que fazia com os ricos, adulterou multas, mas muitas notas fiscais também, aceitou muitas notas frias, tudo isso para aumentar a sua própria riqueza. Um dia, porém, sua consciência transbordou e ele não aguentou mais. Eu quero ver Jesus, e quando Jesus entra, ele vai desentulhando essas coisas todas, e esses lixos vão sendo todos removidos. É por isso que você passa a ser um ex, e passa a ser uma atual nova criatura para a glória de Deus. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você, a exemplo de Zaqueu. Jesus quer entrar com pressa, depressa na sua casa. Se você entendeu que essa mensagem fala ao seu coração, comunicou para o seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. O que Jesus fez na vida de Zaqueu não é particularidade para a vida de Zaqueu. Não é particular a Zaqueu. Os músicos aqui, moça da voz bonita, glória a Deus. Olha, irmão, eu sei o que é, meu filho é tecladista, você sabe, né, Pedro, disso? Eu sou só músico da voz, né? E eu sei o quanto vocês trabalham muito, ensaiando, dedicando aí. E quando erra alguma coisa aqui fica triste, né? Ou então vira piada depois. Quando é curado vira piada, quando é curado vira lamento. Mas eu honro o que Jesus fez na vida de Zaqueu. Ele quer fazer na sua vida também. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Esse é o momento em que eu quero orar com você, para que Deus complete a boa obra começada, e as evidências da salvação apareçam também, surjam aí, glória a Deus. Júlio Guerreiro, meu amigo, escute, Deus falou para você de uma porta aberta, e essa porta vai se abrir, e não há como ela permanecer fechada, porque a sua perseverança está contando a sua história, diz o Senhor. A sua insistência e a sua determinação está abrindo a porta que Deus te disse que abriria. O nome dele será honrado. Pode chegar mais para frente, vem mais para frente, vem mais para frente, vem mais para frente. Venha bem mais. Você que está na nave da igreja, venha também, dê um passo. A gente sabe se você recebe a palavra, se você responde a ela, né? Se você se movimenta na direção dela. A porta vai se abrir, Deus tem urgência nisso. A urgência de Deus é porque a obra já foi completada naquilo tudo que Ele precisava operar em você e através de você. Oh, glória a Deus. Esse é o tempo finalzinho daquele processo todo de esperançosas lágrimas. Esse é o tempo. Esse é o tempo, guerreiro, esse é o tempo. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus passou por Jericó e deixou as suas digitais lá. Deus está presente no meio do seu povo. Deus está presente no meio do seu povo. E você pode sentir a presença dele aí. Você pode perceber o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo abraçando você por dentro, trazendo significado para a sua história, trazendo colorido para a sua vida. Oh, bendito seja Deus. Ah, Deus, o que o Senhor operou na vida de Zaqueu, o Senhor pode operar na vida de cada piedoso que está aqui agora na tua presença. No nome de Jesus, a nossa oração é para que o Senhor agora mesmo venha desentulhando todas as coisas ruins do coração da gente. Venha calibrando a nossa visão, Senhor. Venha ajustando a nossa esperança no Senhor. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, venha restaurar o que está quebrado.
traga paz, traga conserto, traga ajustes. Oh, bendito Deus. Ouça o que as lágrimas dizem quando o coração já não consegue falar muita coisa na boca. Oh, quando a boca já não consegue falar nada e as lágrimas dizem tudo. Ouça essa conversa, Senhor. Ouça esse assunto, meu Deus. Oh, bendito Deus. Oh, bendito Jesus. Oh, bendito Deus. Ousado amor de Deus. Oh, que deixa As 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, glória a Jesus. Ele nos ama com amor eterno. Ele nos ama com um amor teimoso, um amor insistente, um amor que insiste em curar, um amor que insiste em restaurar, um amor que insiste em salvar. Oh, glória a Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. A Ti a nossa adoração, Senhor, a nossa gratidão. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, glória a Jesus. Antes eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Infinito e ousado amor de Deus. Louvamos o Teu nome, Jesus. Louvamos ao Teu nome, Jesus. E reconhecemos a Tua bondade em tudo quanto o Senhor tem feito. Abra sua boca, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Zaqueu abriu a boca e confessou Ele. Recebeu Ele com alegria. Oh, bendito seja Deus. Oh, bendito seja Deus. Oh, bendito seja Deus. traz luz para as sombras, escala As as montanhas montanhas pra me encontrar. derruba as muralhas, Destrói as mentiras pra me encontrar. traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, Oh, glória a Jesus. amor de
Agora que ela falou. Falei, pastor, o nome dela, eu não estou lembrado. Raíssa, mas ela lembrou a gente agora, né, pastor? Lembrou nós dois. Raíssa, o Espírito de Deus está abraçando o seu coração por dentro e está organizando a sua bagunça existencial. Deus conhece as lágrimas derramadas e as muitas machucaduras aí dentro de você. Mas tudo está mudando. Você orou por isso. Você teve uma conversa com Deus regada às lágrimas. Essa conversa regada às lágrimas. E Ele ouviu cada assunto na presença dEle. Olha, nos meses que se seguem, tem novidades de Deus para chegar na sua vida aí. Olha para mim, Raíssa. Deus está afastando gente tóxica, gente que te adoece. Deus está afastando de você. E antes delas serem afastadas, Deus vai tirar tudo delas que foi colocado aí dentro de você. Você vai liberar essas pessoas aí para a glória de Deus. Deus é com você, menina. Confia no Senhor. Glória a Deus. Deus mostrava o instrumento. Como é que é? Aquelas cornetas. Como uma trombeta. Não é trompete, não. É uma trombeta mesmo, assim, para avisar outros, né? Chamar outros. Deus tem colocado uma mensagem no seu coração. Deus tem colocado a incumbência para você na presença dEle. E Deus tem mostrado para você, até sonhos Ele tem te dado nessa direção. Tem um povo que quer ouvir o que Deus colocou dentro do seu coração. E Deus te deu liderança, querida. Deus te deu liderança. Algumas pessoas estão procurando instruções e conselhos de Deus através da sua vida. É mensagenzinha de WhatsApp, é áudios. Tem gente procurando Deus em você, menina. E sabe o que é bom? Eles estão encontrando. Eles estão encontrando. Por isso que muita coisa começou a mudar na sua vida. E muitas posturas começaram a mudar também. Você está se parecendo com Jesus para ser a resposta de Deus para essas pessoas que estão procurando Deus aí. É muito sério que Deus está envolvendo você para viver. E é glorioso demais. Fique firme nesse seu chamado, nessa sua vocação. Amém? Queridos, Deus me disse no Espírito muito claramente que a Families vai viver uma nova estação. Uma nova estação. Não mais acinzentada, preto e branco, mas muito colorida. Os botões estão desabrochando, as novidades de Deus estão chegando aqui. Novas mentalidades forjadas por Deus. Gente leal, gente valente. Gente alinhada com Deus, ao propósito de Deus e ao que Deus confiou no seu coração. Deixa eu te falar que a sua prosperidade incomoda muita gente. A sua visão de reino incomoda muita gente. Tem gente que não entende direito como é que você prospera tanto. Como é que você consegue tanto. Como é que você conhece tanto. Vai para tantos lugares ou coisas do tipo. E Deus mandou te falar algo muito sério aqui. Por mais discreto que você seja, Deus quer que você levante muros à sua volta. Você entende o que é isso? Levante muros. Levante muros. Eu estou falando de vida segredada, tá? Levantar muros é discrição. As pessoas vão saber do que você disser, não do que elas vão querer ver. É do que você disser. Sua vida está sendo invadida. Tem gente querendo saber, entrando e dando conta e prestando relatórios. Para quê, irmão? Fica mexendo, futricando a vida do outro. É o que estão fazendo contigo. Mas muros estão sendo levantados. E intercessores também Deus está levantando para te servir de guarda e de cobertura e de apoio. Mas é um novo tempo, Deus está fazendo isso para a glória dEle. Levanta suas mãos lá em cima e dê um aplauso bonito aí para Jesus. Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.